Olá, quero dar um bom dia para você nesta manhã de sábado, em que nos encontramos aqui mais uma vez nesse Café com Bíblia. É um encontro promovido pela Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho, quando aos sábados no meio da manhã, nós nos encontramos para uma pequena reflexão bíblica, algo que venha alimentar o nosso dia, venha nos abençoar e venha trazer uma palavra de ânimo, não é? De conforto, não é? Eh, uma palavra que venha da parte de Deus mesmo para a nossa vida. E nessa manhã eu quero ler aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo 40, que nos diz assim o texto: E aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: Quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Eu quero deixar esse texto, porque esse texto ele tem uma mensagem muito rica e muito bonita para todos nós. A lepra era uma enfermidade que nos dias de Jesus era muito comum, né? Havia muitas pessoas leprosas, e o fato da pessoa ter a lepra, ser leprosa, isso trazia para ela eh, eh, algumas dificuldades, e dificuldades é uma palavra que eu estou usando aqui, é, leve, né? Mas trazia problemas muito sérios para essas pessoas. Primeiro, problema no aspecto físico, né? Porque era uma enfermidade que fazia com que a pessoa tivesse, de fato, os problemas seríssimos no seu organismo, no seu corpo. Era uma doença que levava à morte. Quer dizer, a lepra, né, na medida que ela ia se intensificando e a pessoa ia passando o tempo, né, ela levava consequentemente à morte. Então, um leproso era um cadáver vivo, era alguém que estava, né, condenado à morte. Então, esse era um grande problema, né? Segundo, havia o problema de ordem social. O leproso era aquela pessoa que por ser uma enfermidade contagiosa, era alguém que era banido, uma pessoa banida do convívio social. Era alguém que era afastado da vida em comunidade. Um leproso era naturalmente uma pessoa excluída. Era alguém que não podia partilhar. Ele era isolado, primeiramente, era isolado da família, afastado da família, de qualquer convívio com qualquer dos seus familiares. Então, passavam a ter como uma comunidade, mas comunidade de pessoas iguais a elas. Então havia essa comunidade de leprosos, que era uma comunidade totalmente afastada, distanciada. Havia uma distância na qual eles deviam permanecer, não podiam ultrapassar aquela distância. Então as pessoas colocavam, por piedade, colocava comidas para ela em determinados lugares, assim. Então elas iam lá e pegavam aquelas comidas. Quando as pessoas se afastavam, havia toda essa dinâmica, né, na vida de um leproso. E em outro aspecto ainda que se deve enfatizar, é o aspecto religioso. Quer dizer, a lepra, segundo a lei levítica, a lepra fazia da pessoa ela ser uma pessoa impura. Então, aonde ela entrava, aonde ela vinha, essa pessoa,
ela tornava aquilo tudo impuro. Essa era a compreensão que havia naquele tempo. Então, a lepra, por exemplo, era uma razão de fazer com que uma pessoa legalmente pudesse se divorciar da outra. Então, e pior de tudo, né? Se apresentava a lepra como um castigo de Deus. Ou seja, aquela pessoa que se encontrava leprosa, a compreensão, a teologia da época, vamos dizer assim, dizia assim: olha, você foi castigada por Deus. Alguma coisa você fez. Então, a pessoa leprosa, ela ou morria de desespero total, né, achando que ela nunca havia sido perdoada, né, que por conta de algo que ela fez, ela ia direto para o inferno, e todo esse peso, toda esse sentimento estava na vida de uma pessoa dessa. Quer dizer, era alguém isolado, sozinho, afastado da família, afastado da sociedade. Era uma pessoa que vivia excluída de todo convívio social. Era uma pessoa que ela tinha uma enfermidade que ela sabia, isso não tem cura. E, ao mesmo tempo, no aspecto religioso, ela também sabia que não tinha chance nenhuma. E veja que o texto nos diz que essa pessoa vai até Jesus e ela diz assim para ele: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Veja que ela usou a palavra purificar. Ela disse: tu podes me purificar. Ela não disse assim: se quiseres, tu podes me curar, que seria talvez a palavra mais natural. Mas ela diz: se tu quiseres, tu podes me purificar. E outra coisa que chama a atenção aqui é a palavra se quiseres. Mostra que essa pessoa, ela tinha uma fé genuína, uma fé autêntica em Jesus Cristo. Era uma fé ativa, era uma fé consciente. Ela vai diante de Jesus e ela expressa essa fé, ela diz aquilo que precisa, ela fala, né, aquilo que ela quer. Ela é objetiva. E a resposta de Jesus é uma resposta objetiva. Qual é a resposta de Jesus? Ele diz no verso 41, eu quero, fica limpo. E o texto diz que no mesmo instante a lepra desapareceu e aquela pessoa ficou limpa. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, né? Nós precisamos chegar diante de Jesus Cristo e expor a Ele as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? Seja lá o que a gente estiver passando, chegue para Ele, fale com Ele, expresse a sua necessidade. Senhor, eu preciso disso. Ele vai atender você dentro daquilo que você precisa. Então, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, que te dê um bom fim de semana e que você possa colocar essa confiança e essa certeza em seu coração. Um grande abraço e até lá.